Na TV Sud você tem o melhor conteúdo diariamente no YouTube. Confira os programas dos canais Degustando o Vem Segue-me, Que Firme Alicerce, A Luz das Escrituras, Cosplay de Retornado, Plano Alternativo, Victor Neres, Sarsa Ardente Sud, Sara Inef, Jornal Placas de Ouro. O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Degustando Vem Segue-me, comigo Gustavo Bayer. No vídeo dessa semana nós vamos estudar as sessões 81 a 83 de Doutrina e Convênios. Mas antes de passar para o contexto, quero muito agradecer a participação de vocês. Foi muito legal ver os comentários de vocês na semana passada a respeito do diretor. E eu também quero agradecer muito a cada um que tem compartilhado os vídeos. Nessa última semana a gente alcançou a marca de 800 inscritos aqui no canal. Então, muito obrigado a cada um de vocês e vamos então para o contexto. Nessa semana nós vamos estudar 3 sessões de Doutrina e Convênios, sessão 81, 82 e 83. A sessão 81 foi revelada ao profeta Joseph em Hiram, Ohio, em março de 1832. Essa sessão ela trata sobre o chamado de Frederick G. Williams como sumo sacerdote e como um membro da presidência do sumo sacerdócio. Essa presidência do sumo sacerdócio é o que acabou antecedendo como a primeira presidência da igreja como nós conhecemos hoje. Um fato interessante dessa sessão é que originalmente ela foi destinada a Jesse Coles. Mas como esse irmão não permaneceu digno, não foi fiel aos convênios que fez ao Senhor, posteriormente ela foi destinada para Frederick G. Williams. Frederick G. Williams ele foi chamado, na verdade, aproximadamente um ano depois, foi em março de 1833. Já a sessão 82 foi revelada ao profeta Joseph no condado de Jackson, Missouri, em 26 de abril de 1832. Essa sessão foi revelada ao profeta após a realização de um conselho da igreja que aconteceu. Nesse conselho, o profeta foi apoiado como presidente do sumo sacerdócio, e nesse conselho também foi tratado sobre algumas divergências que estavam ocorrendo entre determinados irmãos. É uma sessão que trata bastante sobre perdão, sobre arrependimento. E tem um versículo que eu gosto muito também, que é o versículo 10, que fala sobre as promessas do Senhor, que elas vão se cumprir se a gente fizer a nossa parte. Por fim, a sessão 83 foi revelada ao profeta em 30 de abril desse mesmo ano, 1832, na cidade de Independence, Missouri. Essa sessão ela trata sobre a responsabilidade do marido em ser o provedor do lar, de trazer sustento para sua esposa e para os seus filhos, e trata também sobre os cuidados do Senhor e da igreja com as viúvas e com os órfãos. Esse foi um breve contexto do que a gente vai estudar nessa semana e espero que possa ajudar você no seu estudo individual. O primeiro tópico que eu quero tratar com vocês, me chamou bastante atenção, também é o tópico que foi apontado no manual, que trata que posso ser fiel em fazer o que o Senhor me pede. A gente vai ver sobre esse tema em especial na sessão 81. Como a gente viu ali no contexto, essa sessão ela trata sobre o chamado de Frederick G. Williams como um membro do que seria hoje da primeira presidência, ou seja, um conselheiro do profeta, um chamado de muita importância. Mas a gente viu que originalmente essa sessão foi por um membro que acabou não sendo fiel, que não cumpriu com sua designação e acabou perdendo a oportunidade de receber ricas bênçãos. A gente vê bastante em Doutrina e Convênios que, embora muitas sessões elas sejam destinadas a um membro específico, a gente vê que os conselhos que constam nela se aplicam para cada um de nós. Nesse caso aqui, no versículo 3, o Senhor lhe dá uma orientação de como nós podemos magnificar nosso chamado. Nesse versículo, eu identifiquei pontos importantes que devemos fazer para recebermos essas bênçãos do Senhor. O primeiro deles é que devemos ser fiel ao chamado que o Senhor nos confiou.
Creio que o primeiro ponto que a gente deva ponderar em sermos fiel ao nosso chamado é sabermos o que o Senhor espera de nós nele. Devemos estudar, devemos entender o que o Senhor espera de nós num chamado. Uma das coisas que eu acho incrível na igreja é como tudo é muito claro. A gente tem manual para tudo, a gente tem manual explicando o que fazer, como fazer. E faz parte desse papel de sermos fiéis aos nossos chamados, nós pesquisarmos, aprendermos sobre o nosso chamado. Depois de aprendermos, nosso papel é colocar em prática, fazer o que o Senhor espera de nós. Eu gosto muito da expressão magnificar o chamado, dar um melhor no que a gente pode fazer dentro do nosso chamado. É óbvio que em certas situações a gente pode encontrar mais dificuldade de estar servindo no chamado, seja em razão do trabalho, problema de saúde, um problema pessoal. O Senhor entende isso, mas que a gente possa dar o nosso melhor dentro das nossas condições. Ainda dentro desse versículo 3, um outro ponto que eu gostei é a respeito da oração, da importância da oração dentro dos nossos chamados. Nós devemos orar para que o Senhor nos oriente, nosso chamado, orar para que Ele nos inspire no que devemos fazer, quem devemos conversar, com quem devemos falar, quem devemos servir. A oração é uma ferramenta importantíssima para que a gente possa servir bem dentro do nosso chamado. Recentemente eu recebi uma nova oportunidade de serviço dentro da igreja. Fiquei muito feliz quando eu recebi esse chamado. Eu fui chamado como um dos professores do Instituto aqui de Londrina para esse segundo semestre. Mas como eu já sirvo como presidente da Escola Dominical da Estaca, membro do Sumo Conselho, eu confesso que eu fiquei preocupado. Será que eu ia conseguir dar conta de servir como professor do Instituto? Mas depois de orar ao Senhor, eu pude sentir muito forte que se o Senhor confiou essa responsabilidade em mim, é porque Ele sabe que eu tenho condições de fazer isso. E Ele vai me abençoar, Ele vai abrir os caminhos. Antes de passar para o próximo tópico, eu quero dar uma atenção especial também para o versículo 5. Diz o seguinte: portanto, sê fiel, ocupa o cargo para o qual te designei, socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. Irmãos, a gente sabe que esse momento que a gente está vivendo é um momento difícil para muitas famílias, seja em razão do Covid, também pelo enfraquecimento espiritual, né, que muitos membros acabaram sentindo pela falta de estar na igreja e tudo mais. A gente sabe que muitas pessoas estão, como diz nessa escritura, com os joelhos enfraquecidos, mas que possamos então agir como diz nessa escritura, fortalecer essas pessoas que tanto precisam. Eu queria estender aqui para os irmãos o convite que o manual faz dentro desse tópico. Que a gente possa ponderar sobre alguém que a gente pode socorrer e ajudar a fortalecer nesse momento de dificuldade. Pondere o que você vai fazer para poder ajudar ela. Busque a orientação do Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai mostrar quem devemos socorrer e o que devemos fazer para ajudar. O próximo tópico que eu quero tratar com vocês encontra-se logo ali no início da seção 82, que fala sobre o arrependimento. A gente pode ver nesses primeiros versículos, em especial ali entre os versículos 1 a 7 da seção 82, muitas advertências sobre o pecado, mas ao mesmo tempo a gente vê que o Senhor, embora Ele tenha deixado bem explícito sobre as consequências do pecado, Ele também mostra a misericórdia dEle por nós ao perdoar nossos pecados. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns versículos que me chamaram bastante atenção dentro dessa questão do arrependimento. O primeiro desses versículos é o versículo 3, que diz o seguinte: porque a quem muito é dado, muito é exigido, e o que pecar contra a luz maior, receberá a condenação maior. Nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo, temos uma bênção maravilhosa em nossa vida. Podemos saber sobre os templos, sobre as ordenanças que o Pai Celestial preparou para nos abençoar. Temos conhecimento sobre famílias eternas. Temos o privilégio de saber que temos um profeta aqui na terra que recebe revelação de Deus, e essas são bênçãos maravilhosas. Mas, da mesma forma que esse conhecimento nos traz muitas bênçãos, também nos traz uma responsabilidade maior. Quanto maior nosso conhecimento, como diz aqui, mais o Senhor espera de nós. E devemos agir tal qual esse conhecimento, buscando dar o nosso melhor em guardar os mandamentos. Eu gostei também bastante do versículo 5, que diz o seguinte: portanto, o que digo a um, digo a todos, vigiai, porque o adversário espalha seus domínios e as trevas reinam. Uma das coisas que a gente precisa entender é que o inimigo, ele sabe as bênçãos que foram prometidas para nós. Ele conhece o plano de salvação muito bem. E ele vai fazer de tudo para que a gente não receba essas bênçãos do Senhor. Ele não pode mudar nada para ele. Ele sabe que no final ele vai perder.
mas o objetivo dele é tornar a gente tão miserável quanto ele. Eu gostei da expressão que traz ali que a gente deve vigiar. Creio que a melhor maneira que a gente pode ter para estar preparado a esses ataques é aplicar os conselhos que se encontram em Elamã, capítulo 5, versículo 12. Ou seja, estarmos edificados no Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Nessa escritura ele fala, quando o inimigo lançar seus dardos, se a gente estiver edificado, a gente não vai ser destruído. Então, que possamos estar preparados por meio do estudo do Evangelho. O Vem Segue-me é uma ferramenta essencial para que a gente possa estar alicerçado no Evangelho de Jesus Cristo nesses dias tão difíceis que a gente tem vivido. O último tópico que eu quero tratar no estudo dessa semana fala que os mandamentos são para nossa salvação e proteção. Muitas vezes eu vejo pessoas relacionando ao Evangelho de Jesus Cristo com leis restritivas que nos privam, que nos punem. Mas eu vejo o Evangelho de uma maneira completamente diferente. Eu vejo esses mandamentos como uma maneira do Pai Celestial nos cuidar, nos guiar. Eu já falei isso várias vezes em outros vídeos, né? A semelhança que depois que eu passei a ser pai, eu vejo dos conselhos que o Pai Celestial tem para nós com os conselhos e mandamentos que eu deixo para os meus filhos. Tudo que eu faço aqui é para o bem deles, é para o bem-estar deles, é para que eles possam ser protegidos. E os mandamentos são exatamente isso. Se a gente for analisar os mandamentos, todos eles são para nos proteger. Por exemplo, o mandamento do jejum. Talvez para alguns seja um mandamento restritivo que a gente não pode se alimentar durante um período de tempo. Mas na verdade é um mandamento que nos dá força espiritual, que nos ajuda a desenvolver autocontrole e que, quando vivenciamos esse mandamento, podemos receber as bênçãos condizentes com o propósito que a gente fez. Outro mandamento, o dia do Senhor. Talvez alguns vão ver como um mandamento, eu não posso ir no cinema, não posso ir no shopping, não posso jogar bola. Na verdade, é um mandamento que também nos dá força espiritual, que nos ajuda a recarregar a nossa bateria espiritual. Outro mandamento que a gente pode fazer esse comparativo é a palavra de sabedoria. Talvez alguns podem pensar, é um mandamento que não pode ingerir bebida alcoólica, que não pode fumar, que não pode tomar café. Quando na verdade nós devemos ver esse mandamento como um meio de termos mais saúde, de termos proteção do Pai. E isso é para todos os mandamentos. Todos os mandamentos são para a nossa proteção, são para o nosso próprio bem. E é incrível como é o amor do nosso Pai Celestial. Mesmo a gente recebendo esses mandamentos que são para o nosso próprio bem, para nos motivar, Ele ainda nos oferece bênçãos por estar guardando esses mandamentos. Antes de finalizar, eu quero destacar também com vocês o versículo 10 da seção 82. É um dos meus versículos favoritos. Que diz o seguinte: Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. Olha o poder que tem nessa escritura. O Senhor, mesmo sendo todo-poderoso, mesmo tendo criado todo o universo, Ele diz que quando a gente faz a nossa parte, Ele fica obrigado com a gente em cumprir as promessas. Mas, para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque, ao mesmo tempo, Ele diz ali, se não fizer a vossa parte, ou seja, se não guardarmos os mandamentos, a gente não tem promessa alguma. É importante a gente entender que, por maior que seja o amor que o Pai Celestial ele tem por nós, Ele é um Deus justo. Então, precisamos fazer a nossa parte. Sinto que, muitas vezes, o Pai Celestial ele fica assim com as bênçãos em cima da nossa cabeça. Ele está doido para poder derramar essas bênçãos sobre nós. Mas Ele vai fazer isso de acordo com a nossa obediência, de acordo com o que nós estamos vivendo os mandamentos. Então, que possamos viver dignamente de receber as bênçãos do Pai Celestial. O que Ele mais quer nos abençoar. Ele deu a vida do Salvador Jesus Cristo para que a gente possa receber as maiores bênçãos que Ele preparou. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos guardar os mandamentos. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar com vocês uma pergunta para que a gente possa refletir no estudo dessa semana. O que eu preciso fazer para melhor servir em meu chamado? Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana e que possa ajudar vocês de alguma maneira. Antes de encerrar, mais uma vez eu quero estar agradecendo vocês aqui pelos comentários, pela participação. Vamos ler os comentários de vocês. Deixa aqui nos comentários o que você achou no vídeo dessa semana.
Já estava finalizando o vídeo e eu estava esquecendo. Não esquece de dar um tapa ali no dedão, deixar o joinha, isso ajuda bastante. E é isso daí. Lembrando que toda terça a gente tem um vídeo sobre o estudo do Vem Segue-me e todos os sábados a gente tem o curta e compartilha. E é isso daí. Nos vemos então no próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Corta! Eita, minha nossa. O que você quer agora? Vai. Sabe, Gustavo, tava pensando aqui. A gente tem que fazer alguma coisa para comemorar esses 800 novos inscritos, ajudar ainda mais no crescimento do canal. Tive algumas ideias que eu achei incríveis. O primeiro quadro é o seguinte: papo direto com o diretor. O que você acha? Eu achei incrível essa ideia. Não vem não. Você já tá aparecendo agora no curto e compartilha, já conseguiu isso, agora você quer um quadro só pra você no programa? Eu não sei porque eu imaginei que você não ia gostar mesmo, mas teve uma outra aqui muito boa. Fala que eu degusto. A pessoa manda pra gente uma dúvida, um problema que ela tá passando e a gente vai ajudar, vai falar, vai tentar dar conselhos. O que você acha? Fala que eu degusto. Você não entende nada não, vou perguntar pra quem sabe. O que você achou dessa ideia? Gostou? Quer receber mais luz e conhecimento? Arrasta pra cima que eu te mostro como. Você tá viajando, cara? Nem tem arrasta pra cima no YouTube? É que eu sempre tive um sonho de falar arrasta pra cima. E falando nesse sonho, Degustando ele não tá no Instagram, né? Não tava no Instagram até agora. Câmera 4. A partir de agora, Degustando não é só aqui no YouTube, também no Instagram. Segue a gente lá, acompanha novidades quentinhas, enquetes, sorteios e muito mais. Quer aprender mais? Arrasta pra baixo que eu te mostro. Minha nossa. Olá! Algumas pessoas tiveram a curiosidade de perguntar sobre a minha vida e como foi o meu crescimento. Então, eu nasci surdo, mas quando eu nasci, meus pais não descobriram que eu era surdo. Quando foram no médico, o médico deu dicas para que eles aprendessem Libras, mas eles eram ouvintes, não sabiam nada de Libras. E eles descobriram com a idade de 2 anos, então começou a comunicação dentro de casa. Eles já eram membros antes de eu nascer. E como foi o meu crescimento dentro da igreja? Os meus pais me ensinaram sobre o Evangelho, sobre várias coisas do Evangelho. Quando eu ia para a igreja, as atividades, a reunião no domingo, na sacramental, nada tinha um intérprete. Eu sempre fiquei sozinho quando havia atividades ou algo assim. Durante esse tempo não tinha interpretação, mas começou com 12 anos, minha mãe interpretava para mim. Mas de verdade que se tornou um intérprete junto comigo foi com a idade de 17 anos. Na escola que eu estudei foi uma escola bilíngue, a escola COSE. E aprendi várias coisas também. Com as matérias eu obtive bastante conhecimento. Na verdade, foi um tempo muito difícil também dentro da igreja, porque não havia intérprete e muitas pessoas não sabiam Libras, mas por outro lado, eu tinha amigos na sociedade também que sabiam Libras. Mas como eu continuei firme dentro da igreja, meus pais me apoiaram durante esse tempo no Evangelho também. E quando eu decidi ir para a missão, eu aprendi muita coisa, eu tive grande conhecimento dentro da missão. E quando eu vi, tinha intérprete, tinha membros que sabiam Libras. Depois de um tempo, quando eu voltei também para o Brasil, conheci minha esposa e decidimos divulgar nas redes sociais. Vocês pensam que meu crescimento foi fácil? Mas não foi difícil, foi um tempo difícil. Havia essa barreira. Às vezes tinha também interesse fora, oportunidades também, mas eu consegui permanecer firme, por causa dos meus pais. Quero explicar claramente.
Como é que aconteceu as coisas dentro da igreja? Como eu não sabia comunicação, mas quando tinha brincadeira, como eu agia? A comunicação era zero, mas escrevíamos no papel, desenhávamos. Outras coisas, quando havia intervalo, trocávamos de sala, nos cumprimentávamos. Quando havia música, às vezes eu ficava junto das pessoas e eu sabia que era música, mas eu apenas atuava copiando assim as pessoas. Num grupo de crianças, na verdade. Quando eu era jovem, eu fiquei sozinho assim, mas como eu tinha os meus amigos e pessoas que sabiam um pouco Libras, mas não tinha intérprete, eu ficava sentada ou não aprendia, assim, não tinha um grande conhecimento. Uma vez ou outra tinha interpretação. Às vezes a gente brincava de outras coisas, batia papo sobre essas outras coisas. Mas dentro da sala era diferente. Quando meu pai ou minha mãe vinha interpretar, eu entendia sobre o evangelho, sim. Não era sempre. Certo. Quando eu tava sozinho, quando era jovem, eu comecei a conhecer meus amigos e eles começaram a compor o nosso grupo. E eu comecei a aprender bastante. Porque quando os surdos iam chegando, tinha mais interação. Às vezes não sabia nada, eles me perguntavam se tínhamos dúvidas. Começou a ter essa interação e eu comecei a realmente entender e a conversar. Quando eu perguntava para os líderes também, comecei a ter esse conhecimento e crescer. Com 17, 18, 19 anos participando da igreja, das aulas, e nós tínhamos essa interação e aprendemos bastante. Tínhamos um grande conhecimento, porque foi nesse momento que os meus amigos surdos entraram na igreja, e sou muito grato a eles, porque eles foram humildes e aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo. Foi maravilhoso. Quando eu ajudei eles também me ajudaram, e tivemos essa troca. Aprendemos bastante. E foi um momento também em que o bispo começou a decidir, a se esforçar para aprender Libras. E tivemos essa interação com ele. E tivemos um grande crescimento. Vocês sabem, quando havia uma grande atividade, que foi um grande desafio para os surdos, foi o baile. Porque na igreja sempre tem o baile e essas atividades, às vezes dependendo do mês, na estaca, na ala. E como é que aconteceu com os surdos? Eu aprendi... Na verdade, eu aprendi a dançar, mas não foi uma cultura própria assim dos surdos. Porque a gente não ouve, certo? A música. Mas eu lembro que eu sentia alegria, sentia uma animação, porque às vezes ficava estressado com outras coisas da escola. E quando eu ia pro baile, eu ia dançar, certo? E eu tentava aprender bastante coisa, como a comunicação também da dança, porque era fácil visualmente. Mas como a comunicação com as pessoas? A gente conversava, batia papo também, convidava para dançar. Eu lembro que tem a cultura do surdo, tem a cultura do ouvinte, mas a cultura do Senhor, a cultura de Deus. Dentro dessa cultura, participamos de várias atividades, de vários jogos, de várias brincadeiras da cultura do Senhor. Então participamos, tivemos essa experiência, nunca faltamos.
E essa experiência senti incluída aí dentro de mim. Um dia tivemos esse desafio de dançar também. Nos sentimos animados e felizes. Foi um momento quando eu era jovem, foi uma oportunidade também de conhecer. De verdade, foi uma grande alegria. Eu senti a paz também. O Senhor preparou, foi maravilhoso. Na igreja, tinha aula de Libras. E eu tive experiência também ensinando. Foi interessante. Alguns membros tinham interesse de aprender Libras. E eu comecei a convidar bastante pessoas durante a semana. Primeira aula de Libras tiveram bastante pessoas. Depois, decorrendo das semanas, assim, foram diminuindo. Até chegar a nada. Não sei porquê, às vezes as pessoas tiveram outras coisas também, estavam ocupadas. Do caminho, não tem problema. No ano seguinte, abri também uma nova turma. E tiveram bastante pessoas e aconteceu o mesmo. É interessante, eu não sei o motivo, por que acontece. E na conferência geral, como é que foi para mim? Não tinha nada de intérpretes. Eu apenas via eles na minha frente. De vez ou outra, sim, tinha uma interpretação. Mas quando eu comecei com os meus amigos, tinha interpretação, sim, mas era 2 horas às vezes, 2 vezes no dia. Minha mãe interpretando durante esse tempo todo. Era bem difícil, bem trabalhoso, mas eu senti um grande Espírito do Senhor. E na minha missão em ASL, nossa, que diferente. Foi nesse momento que eu aprendi muita coisa na conferência geral. Eu senti muito o Espírito. Quando eu voltei para o Brasil, ainda não tinham intérpretes. Então começamos e decidimos no Brasil montar um grupo no YouTube e divulgar. E estamos com esse projeto hoje em dia, para que os surdos possam assistir em Libras. E eu espero que continue ainda mais para frente. É isso. Meu testemunho, eu sei que a igreja é verdadeira. Eu não consigo abandoná-la ou desisti-la. Eu sei que a igreja é única. E Joseph Smith é o profeta que houve a restauração. Eu não sou uma pessoa que sei de nada, eu sou escravo do que me foi escolhido, não. Eu sei que essa é a verdade. Eu sei do conhecimento do bem e do mal. Eu sei que o plano do Senhor nesse mundo é perfeito. Então, o dia está bonito. Sinto uma paz aqui. Sabe, eu sei que o Senhor criou a terra e criou várias coisas. O mar, as árvores. É maravilhoso. Eu sei o que o Senhor criou. O que o Senhor criou é perfeito. Eu sei que Jesus Cristo vive e também que nos ama. Nós somos seus filhos e nos entregou a oportunidade de ter conhecimento aqui na terra para se tornar como Ele e voltar a morar com Ele. Jesus Cristo expiou por todos nós, pelos animais, por todos os seres vivos no mundo, para que possamos vencer a morte. Eu sei que nos ama muito, e o livro de Mórmon é verdadeiro, e a igreja é verdadeira, sim. E aconteceu a restauração. Joseph Smith foi chamado por Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém.